Áudio 27 da história da vida de George Miller. Capítulo 15. Dias de viagem. Minha querida, você não parece bem, disse George com grande preocupação. Por que você não volta para a cama e me deixa chamar o Dr. Pritchard? Não muito, quero dizer. A voz de Mary Miller se apagou quando ela se inclinou em direção à mesa de vestir para manter o equilíbrio. Eu me sinto um pouco tonta. Posso voltar para a cama se você achar que pode ficar sem mim hoje. Mary dobrou as cobertas e voltou para a cama. Sei que ainda há muito a fazer, afinal a casa de órfãos número 5 foi aberta há apenas uma semana. Eu queria terminar de costurar as cortinas para as janelas de sala de jantar e me pergunto se você poderia visitar Johnny Smalley. Ele estava pálido ontem. Espero que não esteja com alguma coisa grave. Apenas descanse e deixe-me cuidar das coisas, disse George, dando um tapinha na mão de Mary. Vou mandar chamar o médico. George estava muito preocupado. Nos 21 anos em que o orfanato em Ashley Down estava aberto, Mary nunca passou um dia na cama. Alguma coisa estava errada com sua mulher. Ele podia sentir isso. Uma hora depois, o Dr. Pritchard estava de pé no corredor conversando com George e Lydia. Sinto muito em lhes dizer isso. A senhora Miller está muito doente, com febre reumática. Eu lhe dei um remédio para deixá-la confortável, mas não há mais nada que eu possa fazer. Sinto muito. George passou o resto do dia com a esposa enferma, orando por ela e conversando sobre os diversos assuntos do orfanato. Desejou poder passar o dia inteiro ao lado dela, mas havia algumas coisas importantes no orfanato que só ele poderia cuidar. Quando se levantou para sair do quarto, disse com ternura: Querida, sinto muito por deixá-la. Volto assim que puder. Mary virou-se para o marido e com alegria no rosto respondeu: Você me deixa com Jesus. No dia seguinte, domingo, 6 de fevereiro de 1870, Mary Miller morreu, deixando George, Lydia e 2.000 órfãos para pranteá-la. 5 dias depois, George realizou o culto fúnebre na Capela Betesda. Ele falou sobre o amor dela aos órfãos e a respeito do trabalho duro que ela realizara por eles durante 34 anos. Ele pregou uma pequena mensagem baseada em Salmos 119, 68. Tu és bom e fazes o bem. Não houve quem não chorasse no momento em que ele terminou de falar da gratidão a Deus por lhe dar uma esposa tão maravilhosa durante 39 anos e 4 meses. O culto fúnebre foi um dos maiores que Bristol já viu. Milhares de pessoas que não puderam entrar na capela esperavam em silêncio do lado de fora, prontas para caminhar ao lado do caixão até o cemitério. Após o funeral, centenas de cartas vieram de pessoas que viveram no orfanato quando crianças. Muitos escritores expressaram seu amor a Mary e compartilharam lembranças da rua Wilson e de Ashley Down. Uma mulher escreveu: Eu era apenas uma menininha na época e ainda sou uma menininha quando penso em Ashley Down. Era um lugar adorável. Nenhum outro lugar me é tão querido.
Outra pessoa escreveu: é verdade, jamais conheci meus pais para saber o que era amá-los, mas eu sei o que é amar o Senhor e amá-la, Mary Miller, e do fundo do meu coração choro sua perda. Sei que o Senhor sente a falta dela todos os dias. George sentia-se confortado com essas cartas e com muitas outras como essas, mas não podia deixar de sentir falta de Mary de 1000 maneiras diferentes todos os dias. Ele sentia falta de seu tempo de oração com ela pela manhã, da maneira como ela visitava as crianças doentes todos os dias e relatava a ele a condição de cada uma, sobre o deleite que ela sentia ao mostrar as garotas mais velhas. Um novo ponto no bordado ou ao balançar um bebê até que dormisse. As casas do orfanato não eram as mesmas sem Mary. Em pouco tempo, George chegou à conclusão de que seria melhor deixá-las ser administradas por um casal em vez de um viúvo de 65 anos. George e Mary oravam com frequência sobre quem deveria substituí-los e dirigir o orfanato. E há muito tempo eles concordavam que deveria ser Jim Wright. A família Miller conhecia Jim havia 25 anos, desde que ele era um adolescente. Nos últimos 12 anos, Jim fora o assistente de George, dirigindo a instituição para o conhecimento bíblico nacional e no exterior, onde provara ser trabalhador, amável e fiel. Com a ausência de Mary, George sentiu que era hora de pedir a Jim Wright que considerasse se tornar seu sucessor e começasse a assumir parte da responsabilidade pela direção do orfanato. A princípio, Jim se recusou até mesmo a pensar no assunto. Depois de vários meses, porém, ele e sua esposa Anne concordaram que Jim deveria começar a assumir o cargo. Assim que tomaram a decisão, Anne morreu de uma doença repentina, deixando 2 viúvos responsáveis pelo orfanato. Felizmente, Lydia Miller assumiu muitas das responsabilidades de sua mãe e juntos George e Jim Wright mantiveram tudo funcionando sem problemas. Enquanto todos trabalhavam juntos, aconteceu algo maravilhoso. Jim e Lydia se apaixonaram. Depois de 18 meses desde a morte de sua mulher, Jim Wright casou-se com Lydia Miller na Capela Betesda. Lydia contava 39 anos e Jim 45. Foi um dia alegre, embora Lydia carregasse uma pequena sombra de culpa por deixar seu pai sozinho na casa da família da rua Paul. Lydia não precisava ter se preocupado. Quando George percebeu quão felizes Lydia e Jim estavam, decidiu se casar de novo. Susana Sengar era conhecida deles havia mais de 25 anos, desde o momento em que ela começara a frequentar a Capela Betesda aos 20 anos de idade. Agora Susana contava 45 e George passou a considerá-la uma possível esposa maravilhosa para si e boa parceira no trabalho. Susana era tão direta quanto Mary tinha sido e trabalhava duro. Quando George pediu que ela se casasse com ele, ela concordou de imediato. Os dois se casaram em 30 de novembro de 1871, 2 semanas após o casamento de Lydia. Susana Miller
era 21 anos mais nova que seu marido e estava repleta de energia. De repente, George descobriu contar com muitas coisas pelas quais viver. Como Jim e Lydia eram mais que capazes de administrar o orfanato, George sentiu que era hora de dar mais atenção a outros projetos. Ele era bem conhecido como excelente pregador no sul da Inglaterra e haviam implorado a ele diversas vezes para pregar em alguns dos maiores encontros cristãos da época. Na primavera de 1875, George e Susana começaram uma breve turnê de pregação pela Inglaterra. Embora George já estivesse com 70 anos, ele nunca se sentira mais saudável. Ele pregou para Charles Spurgeon no famoso Tabernáculo Metropolitano. Pregou em reuniões ao ar livre, nas capelas de outros irmãos e em outras igrejas ao redor do país. Em todo lugar a que ia, as pessoas queriam saber se o sustento de 2.000 órfãos, sem pedir um centavo a ninguém, além de Deus, era verdade. George adorava contar-lhes as histórias da provisão milagrosa e assegurar-lhes que Deus, de fato, responde às orações. A turnê foi um sucesso tão grande que o casal Miller saiu em outra turnê, desta vez viajando até a Escócia. Quando eles voltaram para Bristol, Lydia ficou nervosa com o pai, preocupada por ele estar se sobrecarregando demais. Entretanto, ocorreu o contrário. George voltou revigorado e pronto para mais. Sua próxima turnê de pregação levou-o para outras partes da Europa, onde pela primeira vez em 31 anos ele começou a pregar em sua língua nativa, o alemão. Multidões se reuniam onde George pregava. Em Berna, na Suíça, 2.000 pessoas foram ouvi-lo. Muitos membros da realeza europeia também compareceram, incluindo-se várias das filhas da rainha Vitória, casadas com príncipes europeus. Capaz de falar 6 idiomas com fluência, George raras vezes precisava de tradutor ao pregar. Na primavera de 1877, George Miller voltou à Universidade de Halle, onde chegara como estudante 52 anos antes. Ele foi convidado a pregar no orfanato de Frank, onde ficou por um tempo. Enquanto mostrava à esposa os pontos turísticos da cidade, George foi tomado por recordações. Lembrou-se do tempo desperdiçado nas tabernas inglesas, do primeiro encontro cristão que frequentara e do Dr. Tholuck, que foi o primeiro a sugerir sua candidatura e ida para a Inglaterra a fim de aprender a se comunicar com os judeus. No seu caminho de volta para casa, George e Susana foram à Holanda conhecer o homem com quem George havia se correspondido durante muitos anos. Este holandês tinha sido tão inspirado pelo exemplo de George que havia iniciado o próprio orfanato em Nijmegen. Deu grande prazer a George falar com os 450 órfãos holandeses que recebiam cuidados como resultado de sua inspiração. Quando voltou para a Inglaterra, George havia pregado mais de 300 vezes. Assim, George chegou em casa e encontrou uma carta esperando por ele, convidando-o a ir e a pregar na América do Norte. Ele tinha consciência da necessidade de descansar um pouco, mas não podia pensar em nada que desejasse além de estimular a fé a esses cristãos.
Enquanto descansava, Susana, em sua maneira usual e eficiente, organizou o itinerário para ele.